pessoal, estamos aqui no Portal de Direitos para a nossa primeira aula de aquisição pela uso capião de bem imóvel e móvel. A uso capião, ela constitui alguns requisitos necessários para a ação da uso capião. A uso capião, ela tem três requisitos básicos. Se não preenchermos esses três requisitos, não tem como ajuizarmos uma ação da uso capião. Os requisitos são bens passíveis a serem usucapido. Bens passíveis a serem usucapidos, eles não podem ser bem públicos. Bem públicos são aqueles bens de usos comum, como praças, ruas, esses não são bens passíveis em serem usucapidos. Bens também que são especiais da administração, indisponíveis para a administração, e também os bens de patrimônios que chamam dominicais, que deixaram de serem patrimônios administrativos do ente federado, mas não deixaram de ser bens públicos. Esses bens não são passíveis de serem usucapido. Outra condições que impedem da uso capião são os bens que ainda não foram divisíveis, que estão em condomínio indivisível. Esses bens em condomínios indivisíveis, como por exemplo numa partilha de bens de herança, esses bens precisam de serem primeiro terem um formal de partilha para depois terem condição de ser usucapido. Também é impossível de serem usucapidos bens que têm proteção de bens familiar. Do artigo 1711 do Código Civil, que fala que os cônjuges podem elegerem seus imóveis, sendo um imóvel, para bens de família. Este bem protegido como bem de família, se está protegido como bem de família para proteção de penhora, anticrese, hipoteca, também está protegido para fins da uso capião. Também não podem ser usucapido bens que foram financiados pela Caixa Econômica Federal. Por exemplo, em Caixa Econômica Federal, uma instituição pública, os bens serão públicos, então também impedidos aí de serem usucapidos. Então o primeiro ponto que nós temos para a ação de uso capião, se o bem é passível de ser usucapido, é a idoneidade da coisa. O segundo requisito que eu tenho que atender é a posse mansa e pacífica, animus donum, a vontade de ser dono. Na teoria do Hierg e teoria de Sevigny disse na teoria que precisávamos de estar na posse, dentro da posse, e a vontade de ser dono, enquanto que Hierg diz, não precisa de ficar na posse continuamente, basta que eu tenho esta posse, eu protejo essa posse e tenho fins econômicos. O Código Civil Brasileiro, ele adotou a teoria de Hierg. Essa teoria de Hierg, então, nos protege também para a ação da uso capião. Em qual condição? Não quer dizer que eu, que quero usucapi, precise ficar na posse continuamente. Eu posso ter um caseiro, eu posso ter quem o protege, eu posso alugar a minha posse, alguém esteja morando como inquilino, que depois eu posso ajuizar uma ação da uso capião. Então, essa posse mansa e pacífica é que eu não sofro nenhuma perturbação num lapso temporal que exige a ação de uso capião, que seria aí de 5, 10 ou 15, conforme a modalidade da ação de uso capião. Então, para que eu possa ter em mente, são dois requisitos já pontuados: bens passíveis de serem usucapidos, idoneidade da coisa, e a posse mansa e pacífica. Com ânimo de dono, a qualidade, a posse qualificada, que eu poderia dizê-lo assim. E o terceiro requisito que exige é que eu tenho que ter um lapso temporal. Esse lapso temporal é que o Código Civil vai me exigir. Qual é a modalidade de ação de uso capião que você vai ajuizar a ação? De 5 anos, de 10, de 15, dependendo do lapso temporal, eu tenho que preenchê-lo. Só que nós não podemos perder de vista a condição da prescrição aquisitiva. Para a ação do uso capião, eu tenho a mesma condição quando eu tenho o artigo 1244 do Código Civil, que ele diz assim, a prescrição extintiva. Aquela condição que vai prescrever sua condição é a mesma que eu trago para a ação do uso capião, porém aqui a prescrição aquisitiva. Eu preciso de um lapso temporal mínimo para que eu possa ajuizar a ação. Só que este tempo, ele poderá ficar suspenso ou ele pode interromper.